Olá, meu nome é Lenice, eu sou professora, estudante também na área de fonoaudiologia, mas eu sou verdadeiramente uma pessoa apaixonada pela Escritura Sagrada. Já tive o desejo grande de fazer o curso de teologia, mas nunca ingressei. Mas por mim mesma e por orientação de meus líderes e pessoas religiosas e espirituais, eu busco conhecer a Palavra de Deus e estudar diariamente a Palavra de Deus. Tenho feito isso já ao longo de 23 anos. Aos 22 anos, eu sendo católica, criada numa família cristã católica, passei por 2 anos de estudo intenso da Palavra na época, o que fizeram eu perceber algumas divergências entre a igreja onde fui criada, onde fui ensinada, e procurei me aprofundar mais. Eu não sei se você já se perguntou por que dentro da religião cristã existem tantas igrejas cristãs. Você já fez essa pergunta? Temos muitas, são milhares de igrejas, denominações que se dizem ser cristãs. Sendo que o livro sagrado é o mesmo, é a Bíblia Sagrada. Não deveríamos ter apenas uma igreja cristã? Por que isso acontece? A resposta seria porque nem todas as pessoas interpretam a Bíblia da forma correta. E na verdade, a palavra de Deus ela não precisa de nossa interpretação. A Bíblia a si mesma se interpreta. A partir do momento que eu quero dar uma interpretação à palavra de Deus, eu corro o risco de estar adaptando a palavra de Deus ao meu estilo de vida e não a minha vida à orientação de Deus. Esse é um perigo que nós corremos. Poderia também perguntar a você sabe por que é importante estudar a palavra de Deus? Porque algumas pessoas gostam mais, outras menos. O que faz com que você, neste momento, pare de fazer o que você está fazendo para que você ouça uma pessoa que decidiu fazer um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia? A resposta é que todos nós buscamos entendimento, luz, discernimento a respeito dos assuntos dessa vida. E a própria palavra de Deus, ela nos traz no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105, de que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E isso está no coração do ser humano. Enquanto nós não encontrarmos esta lâmpada e esta luz, nós vamos procurar informação por todos os lados. E muitas vezes nós acabamos acreditando em coisas que não são a verdade. Existe uma frase muito conhecida, um verso bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós pensamos a respeito disso, do que a liberdade, ou do que a verdade, a palavra de Deus pode me libertar? Primeiro, ela vai te libertar dos enganos, das mentiras que são pregadas por aí. Quando você se torna um leitor assíduo da palavra de Deus, um aluno dedicado, esforçado em estudar a Bíblia, muitas crenças que você tem, você vai deixar de acreditar. Porque a Bíblia, ela explica tudo ao nosso redor. Você deve estar se perguntando: como eu vou acreditar de que a Bíblia é a palavra de Deus? Existe uma passagem lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que nos diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Isso na Bíblia protestante evangélica.
Na Bíblia Católica nós vamos encontrar 7 livros a mais. E esses livros acrescidos são chamados de livros apócrifos, ou seja, são livros considerados pelo magistrado da Igreja Cristã não inspirados por Deus. Você percebe ao ler estes livros uma diferença. Por exemplo, se nós pegamos os autores, os 40 autores bíblicos que escreveram a Bíblia num período de tempo de 1500 anos, de 1450 anos, 1490 anos antes de Cristo, o primeiro autor, e o último de 100 anos depois de Cristo, 110, 120, mais ou menos. Nós temos um período de aproximadamente 1500 anos que separam esses autores bíblicos. E ainda assim, quando você lê os seus livros, os seus escritos, eles fazem sentido entre si. A linguagem, as características literárias presentes ali, elas são as mesmas. Diferente desses outros 7 livros que são apócrifos, que não são considerados livros inspirados e não foram colocados no cânon sagrado. Esses livros apócrifos, eles foram escritos por pessoas que faziam parte do povo de Deus, por pessoas que viram os milagres que Deus operou no passado, e elas acabaram relatando da sua forma. É como se eu e você, de repente, quiséssemos relatar algum fato do nosso dia a dia, onde nós vemos presente o milagre, a mão de Deus atuando, mas não houve inspiração pelo Espírito Santo. Então, vai ser a minha linguagem, o meu jeito de escrever e de falar que vai estar presente naquele livro. Assim sendo, nós podemos também ter em mente de que a palavra Bíblia, ela significa coleção de livros, um compilado de livros. E essa palavra, ela apenas vai aparecer na capa do livro. Você não vai encontrar esta palavra dentro dos livros. Agora, a dúvida que mais surge nas pessoas é como eu posso estudar a Bíblia? Ela parece um livro tão complicado. Às vezes a gente abre uma página do livro lá, qualquer livro da Bíblia, e não entende muita coisa que está escrito ali. Mas a Bíblia nos ensina como deve ser lida a Bíblia, como deve ser estudada a Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 28, verso 10, ela diz assim, que é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento. Preceito aqui, preceito ali, é regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Para eu estudar um tema da Bíblia, eu preciso buscar informações em vários livros da Bíblia. Por exemplo, eu não posso estudar o tema da morte abrindo apenas um livro e querendo ali extrair o que acontece com a pessoa quando morre. Qual foi o plano de Deus para a humanidade? Ele sendo um Deus que pela Bíblia nós sabemos que ele é considerado o Deus de amor, ele é a fonte do amor. Ele teria planejado a morte para a vida dos seres humanos? Essas respostas nós encontramos em várias partes da Bíblia. E é assim que nós estudamos a Bíblia. Com essa introdução desse vídeo de hoje, nós podemos na próxima vez ir para o nosso primeiro tema, que será realmente explicando um pouco esse assunto tão difícil para nós seres humanos, que é a morte. Então, se você gostou, eu espero que você assista o próximo vídeo e deixe as suas perguntas. Você pode enviar para o direct também as perguntas. Tem algumas pessoas estudando comigo a Bíblia através do WhatsApp. Eu terei o maior prazer de tirar suas dúvidas, mas eu já vou te avisando. Eu não retenho todo o conhecimento a respeito da palavra de Deus, porque ainda que eu estude há mais de 23 anos a palavra, ela é como um tesouro que quanto mais nós cavamos, mais ela nos traz. E mesmo que eu passe uma vida toda estudando a palavra de Deus, assim como o autor desse livro é infinito, a sua palavra também é. Vamos aproveitar o tempo que Deus tem nos concedido ainda e vamos estudar a palavra dele. E cada vez mais você entenderá as coisas que estão acontecendo no mundo. Deus te abençoe.